Olá, graça e paz a todos vocês da Igreja Presbiteriana Vila Pauliceia. Aqui é o pastor Jânio, sou pastor missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, servindo a Deus aqui em Barcelona, na plantação de uma igreja presbiteriana nessa cidade. Hoje é dia 1º de setembro de 2020 e com muita alegria eu mando para vocês esse vídeo com uma breve devocional. E o texto de hoje escolhido é justamente o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. João, capítulo 1, versículos 1 a 5. E o tema da nossa breve meditação nessa ocasião é a singularidade de Jesus Cristo. A singularidade de Jesus Cristo. Quero ler com vocês João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quero repetir, nós vamos meditar sobre duas lições que o texto bíblico nos fornece sobre a singularidade de Jesus. Como bom presbiteriano, são 3 pontos, aqui do versículo 1. Mas como nós temos pouco tempo, compreensivelmente, então nós vamos abordar apenas 2 lições, tá? A singularidade de Jesus Cristo. É muito importante quando nós olhamos a história da igreja e percebemos no século I, quando os cristãos eram mortos nas arenas, no Coliseu e nas demais festividades greco-romanas. Por que os cristãos eram mortos? Por que eles foram assassinados, executados de maneira tão bárbara, de maneira tão cruel? Porque eles tinham uma fé singular. Era uma fé que não se misturava, que não podia estar vinculada a Jesus e ao mesmo tempo a alguma outra divindade ou alguma outra religiosidade. Por exemplo, um cristão era morto porque ele confessava apenas a Jesus. Porque naquele tempo, no Império Romano, não era proibido que cada um tinha a sua própria religiosidade, desde que unisse a essa sua religiosidade a adoração aos deuses greco-romanos ou ao Estado romano, personificado esse culto na pessoa do imperador, tá bom? Então, quando os cristãos eram mortos, eles não eram mortos por seguir Jesus e os deuses greco-romanos, não. Eles não eram mortos por seguir, adorar Jesus e o imperador. Eles não eram mortos por adorar Jesus e as religiões de mistério. Eles eram mortos porque eles criam na singularidade de Jesus, no fato de que Jesus é único, que não pode ser comparado, que não se pode adorar Jesus e outra pessoa ou outro ser ao mesmo tempo. Exemplo disso, nós temos com o Policarpo de Esmirna, que no ano de 168 foi chamado, convocado à presença das autoridades romanas. Era um cristão, era um homem que cria em Jesus, um homem que ensinava a palavra de Deus. E esse nosso irmão, Policarpo de Esmirna, quando foi chamado, as autoridades romanas lhe disseram: olha, por que você não simplesmente diga Senhor Imperador e oferece incenso e culto ao imperador, salva a sua vida e pronto, e acabou, você sai daqui tranquilamente. Então Policarpo de Esmirna respondeu: eu servi ao meu Senhor Jesus durante 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso agora negar o meu rei, que até o momento me guardou de todo mal e além disso foi fiel em redimir a minha vida diante de Deus? Por dizer isso, por crer na singularidade de Jesus, Policarpo de Esmirna foi queimado no ano 168. Muito bem. Nos dias atuais, nós temos uma infinidade de opções religiosas na rua, na sociedade, na televisão, em todos os lugares. Nós temos as opções conhecidas mais como religiosas, como por exemplo o budismo, essa ideia do nirvana,
essa ideia de limpar-se meditando, né? E a esvaziar a mente, entrar em contato com o seu eu interior, que na verdade é tido como a própria divindade, não é isso? Nós temos a yoga, que é justamente essa ação ou esse rito que fazem os hinduístas, justamente buscando o contato com essa energia cósmica superior, para assim entrar em comunhão com o universo. Nós temos o esoterismo, temos a nova era, temos o islamismo com a sua inflexível conduta, tentando convencer Alá de que o fiel, de que o muçulmano é uma boa pessoa e que no final, quando esse fiel estiver sob julgamento, que os seus atos bons sejam mais pesados do que os seus atos maus. Então nós temos toda uma infinidade de opções religiosas, mas nós temos também, se você perceber, as opções consideradas não religiosas. A justiça própria é uma destas opções, porque a justiça própria, quem crê na justiça própria diz assim: não, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, não sou criminoso, eu pago as minhas contas, eu ajudo aos mais pobres de vez em quando. Então, se existe Deus, Ele terá que me aceitar, porque afinal de contas, olha para mim como eu sou bom, né? Nós temos também essas variantes, né, da justiça própria, cuidar dos animais, né? Muita gente passa a vida inteira lutando, cuidando dos animais, e na verdade, às vezes, esse cuidado dos animais é apenas um subterfúgio para esconder a sua necessidade de Deus. A pessoa passa a cuidar dos animais no lugar de estar em comunhão com Deus, no lugar de estar adorando a Deus. É claro que nós, como crentes em Jesus, temos que cuidar bem dos animais também, mas não como uma fuga da pessoa de Deus e da nossa comunhão com Ele. Muito bem, então, diante de todo esse cenário, de todas essas opções religiosas, a pergunta é: por que Jesus exige esse exclusivismo? Por que Jesus é tão restrito a esse respeito? Por que Ele não deixa dúvidas? Porque Ele mesmo afirmou: eu sou a porta, afirmando sobre si mesmo, né? Obviamente. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, né? A Bíblia coloca Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade caída, em direção a uma eternidade de sofrimento e angústia por rejeitar a Deus e a comunhão com Deus. Então, por que crer na singularidade de Jesus? Que sentido tem para nós hoje, no século XXI, rodeados de tanta religiosidade, crer na singularidade de Jesus? Então, quero só lembrar que o apóstolo João era um apóstolo do círculo íntimo de Jesus, do círculo mais chegado a Jesus, e ele escreveu esse evangelho justamente ali por volta do ano 90. E ele registra 7 milagres para mostrar que Jesus é Deus. E o versículo-chave de João está no capítulo 20, versículo 31, quando o apóstolo João coloca qual é o objetivo que ele teve ao escrever esse evangelho. João 20, 31 diz que esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. João 20, 31. Então essa é a meta principal do apóstolo João. Para aqueles que não creram, ele escreve esse evangelho para apresentar Jesus como Deus, o Deus encarnado, a palavra encarnada, segunda pessoa da Trindade, para que essa pessoa então coloque nele, Jesus, a sua confiança e a sua fé. E assim passe da morte para a vida, passe de rebelde para servo de Deus, né? Passe de inimigo de Deus para obediente a Deus e disposto a servir a Deus. Então, enquanto Mateus se preocupa em escrever aos judeus, mostrando que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, enquanto
Marcos escreve aos romanos apresentando Jesus como homem de ação, enquanto Lucas se preocupa mais em mostrar Jesus aos gregos, com todas as suas análises, todas a questão estudiosa e filosófica. João escreve o evangelho tanto para judeus, como para romanos, como para gregos, porque ele escreve esse evangelho a todas as pessoas, e sua meta é mostrar que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e que crendo em Jesus nós tenhamos vida em seu nome. Por isso quero brevemente enfatizar aqui que a singularidade de Jesus, em primeiro lugar, está baseada no fato de que Jesus é eterno. Por que Jesus é singular? Porque Jesus é eterno. Observa o que diz João, capítulo 1, o versículo 1, mas justamente a primeira parte do versículo 1. No princípio era o Verbo. Muito bem, então Mateus, Marcos e Lucas começam retratando o nascimento virginal de Jesus. Esses 3 apóstolos, esses 3 escritores inspirados pelo Espírito de Deus, começam com a encarnação. Mas João, de maneira tão maravilhosamente inspirado também pelo Espírito Santo, João começa muito antes a falar sobre Jesus. Ele começa antes da criação, ele começa muito antes da encarnação de Jesus. Ele coloca Jesus como aquele que no princípio já era. João está preocupado em trazer a origem eterna de Jesus muito antes do seu nascimento. No princípio, esta expressão princípio vem da palavra grega arché, que significa o mesmo que Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio aqui se refere a um tempo antes da criação. Então, a pessoa de Jesus é trazida aqui, retratada, mostrada, ensinada como aquele que era antes da criação. Antes que houvesse céus e terra, o Verbo Jesus já era. Então, quando a gente lê o termo verbo, precisamos entender que era justamente aquele que revela e transmite pensamentos e propósitos de Deus à humanidade. Então, quando a gente lê aqui verbo, como a gente pode entender verbo? Bom, primeiro que verbo é a pessoa de Jesus, ok. Mas, em detalhes, significa que Jesus é aquele que revela os pensamentos e os propósitos de Deus ao mundo. Jesus é uma pessoa, a palavra, que logo se encarnou. Então, Deus comunica sua mensagem derradeira, definitiva, ao mundo surdo e sem esperança, ao mundo perdido, justamente através de Jesus. Então, é muito importante nós entendermos, por exemplo, João 8:58, um texto bíblico que nos ajuda a entender esse assunto. João 8:58 diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é ego eimi, aquele que não tem princípio, nem fim, nem meio. Né? Então Jesus é justamente eterno. No princípio era o Verbo. Por isso que Jesus é singular. Por isso que os cristãos do primeiro século preferiam morrer do que conciliar a fé em Jesus com a fé no imperador, a fé em Poseidon, Ares, Marte, Zeus, seja qual for o deus greco-romano, preferiam morrer a conciliar a fé em Jesus com alguma divindade adorada naquele tempo, como as religiões de mistério. Então, meus amados, nós precisamos entender, aqueles que ainda não creram, o Evangelho de João lhe convoca seriamente
a crer em Jesus como singular, como único. Porque Ele é eterno. Quem mais se apresentou no universo, na história, como eterno? Quem mais? Maomé? Buda? Não. Só Jesus é eterno. Por isso Jesus pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Portanto, a você, se ainda não crê, a palavra de Deus te convoca a colocar em Jesus a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, mas em nenhum outro mais, porque Jesus é singular. E não se equivoque, porque quando você colocar em Jesus a sua fé de maneira singular, de maneira única, vai chover críticas e vão vir de pau em cima de você. E se você, em algum momento, for criticado e estiver sofrendo, então você glorifique a Deus, porque você foi considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Essa é a primeira lição sobre a singularidade de Jesus. Ela se baseia no fato de que Jesus é eterno. Mas eu queria também compartilhar com você justamente uma outra lição também, que está justamente na sequência do versículo 1. A primeira expressão diz: no princípio era o verbo. Então fala sobre a eternidade de Jesus. Na sequência ele diz que o verbo estava com Deus, né? Que maravilha! Nós podemos entender que a palavra de Deus nos ensina que Jesus é singular, porque Jesus é leal ou fiel. Vamos usar a palavra fiel. Jesus é fiel ao Pai, a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava com Deus. Essa expressão "com" significa intimidade. Então, muita gente, às vezes até as crianças perguntam, né? Quem criou Deus? Isso é uma pergunta, como se percebe, é uma pergunta realmente muito pueril, né? Quem criou Deus? O Salmo 90, versículo 2, nos ajuda a entender, para que a gente possa seguir estudando o texto de João. Salmo 90, versículo 2, diz assim, Salmo 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, onde estava Deus? Quem criou Deus? Essa pergunta é simplesmente sem sentido algum, né? Porque Deus é autocriado, ninguém o criou, Ele é Deus desde a eternidade, né? E essa verdade se revela como Deus trino, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes da criação, durante um tempo que não se pode medir com a nossa capacidade limitada, Deus desfrutava dessa comunhão entre as pessoas da Trindade. Então, Deus já tinha comunhão antes de criar os céus, a terra e o ser humano com os animais. Ou seja, já havia comunhão interna entre a Trindade. Deus não precisava criar a nada para ser Deus. Ele já é Deus de eternidade a eternidade. Mas Ele, por um ato de amor, de misericórdia, criou os céus, criou a terra, criou os seres humanos e tudo que neles há para a sua glória, para que esse palco da sua criação fosse realmente para glorificar e adorar ao próprio Deus. Mas nós sabemos o que aconteceu, que o ser humano escolheu seguir a Satanás que seguir ao próprio Deus. Pois bem, a Bíblia diz que durante
essa eternidade antes da criação, ou seja, esse tempo antes da criação que não pode ser definido com palavras e conceitos humanos, Jesus estava com Deus. Que importante nós lembrarmos dessa verdade, porque Jesus é fiel a Deus, Jesus faz a vontade de Deus, Jesus está realmente comprometido com Deus para obedecer, para se auto-sacrificar, inclusive na cruz, em obediência ao Pai. E um texto bíblico muito importante é justamente Filipenses capítulo 2, onde nos ensina essa verdade, né? Diz assim que Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, uma das verdades basilares, né, básicas das Escrituras, é que Jesus é singular, porque Ele é fiel a Deus. Em um determinado momento do seu ministério, Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Em todos os momentos da sua vida, Jesus esteve submisso ao Pai. Até mesmo naquele momento angustiante, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento foi um momento crucial, onde Deus lançou sobre Jesus todas as nossas maldades, culpas, pecados, rebeliões, misérias. Ali, Jesus recebeu a ira que nós deveríamos receber. Ele pagou o preço por nós, por nosso pecado, por nossa desobediência. E ali ficou claro, porque a dívida foi cancelada, a dívida foi paga. E agora aquele que crê em Jesus não tem mais sobre si nenhuma condenação. Portanto, essa segunda e última lição da palavra de Deus para nós nos orienta. Porque Jesus é singular? Porque Jesus é fiel a Deus. Sabe que eu acho maravilhoso quando a gente frequenta uma igreja presbiteriana, quando a gente se une a uma igreja presbiteriana, é que a gente é orientado desde o princípio, desde o primeiro momento, a ter esses olhos, a nossa visão, a nossa confiança posta em Deus para servir a Deus. Jesus nos dá essa graça de podermos ser muito, entre aspas, superiores que os próprios animais, de não vivermos uma vida medíocre, girando em círculos, só ganhando dinheiro, comprando carro, comprando casa, fazendo viagem para o exterior, comprando no shopping. Não, Jesus nos dá uma vida verdadeira, uma vida que contempla a verdade espiritual de que existe Deus, de que há um Deus e de que eu posso agora em Jesus ser fiel a esse Deus, que eu posso servir a esse Deus. Portanto, Jesus nos eleva, Jesus nos honra quando Ele é fiel a Deus e Ele nos convoca a sermos fiel a Deus. Mas lembre-se, eu só posso ser fiel, eu só posso servir a Deus se eu creio em Jesus como alguém singular na história da humanidade. E é interessante que está circulando aí nas redes sociais um vídeo, né, gravado, me parece que é recentemente, onde alguns educadores estão propondo mudar a expressão antes de Cristo e depois de Cristo para antes da Era Comum e depois da Era Comum, né? Que tentativa mais
vergonhosa, mais frustrante, mais desesperada daqueles que não conseguem crer em Jesus como alguém singular, né? Porque só Jesus é eterno, só Ele dividiu a história em antes e depois. Nenhum outro líder que se levantou na história da humanidade pôde dizer, eu e o Pai somos um. Ninguém pôde dizer, quem vê ao mim, vê ao Pai que me enviou. Nenhum pode dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Portanto, nós vivemos hoje essa geração que dá tédio, né? Essa geração blasfema, essa geração ímpia que está tentando borrar, está tentando apagar da realidade humana, social, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. É um vão intento, um intento desesperado daqueles que não conseguem crer em Jesus como singular. Muito bem, prezados, eu vou terminando por aqui, convocando você, de acordo com a palavra de Deus, a crer em Jesus como alguém singular. Ele é singular porque Ele é eterno e porque Ele é fiel a Deus. E porque Ele é fiel a Deus, Ele nos convoca também a vivermos para a glória de Deus. Agora, quero só enfatizar um ponto. Não pense você que você pode servir a Deus somente sendo um missionário, somente sendo um pastor, somente sendo um pregador nos cultos de domingo. Não. Você pode servir a Deus em Jesus, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, na associação de bairro. Aí você pode ser um instrumento de Deus. Em todos os lugares, porque não há diferença entre secular e profano, entre sagrado e profano. Tudo é para a glória de Deus. Então, quando eu digo sobre ser fiel a Deus, digo de ser fiel a Deus no geral, na minha vida integralmente, porque nós não podemos viver uma esquizofrenia, né? Viver uma vida de fidelidade a Deus de domingo e uma vida de infidelidade a Deus de segunda a sábado. Portanto, convoco a você a que peça a Deus que reoriente a sua vida para que toda ela seja para a glória de Deus, como foi para Jesus. Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Amados, muitos cristãos morreram por crer na singularidade de Jesus. Muitos cristãos estão morrendo no dia de hoje por crerem na singularidade de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força para seguirmos crendo na singularidade de Jesus. Porque Ele é eterno e porque Ele é fiel a Deus Pai. Para que possamos imitar os seus passos, mas sobretudo que possamos crer nele como nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que tira de sobre nós a ira de Deus, aquele que recebe no nosso lugar a ira do Pai e nos concede salvação e livramento. Mas que agora, como evidência desta obra em nossas vidas, nós precisamos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. A todos vocês, que Deus os abençoe. Seguimos avante na obra do Senhor. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.